Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. É o desejo e a saudação calorosa do seu amigo missionário, pastor Erivan Silva. Quero, neste dia, que se chama hoje, trazer uma saudação toda especial para vocês, da parte do nosso pastor presidente José Lourenço da Silva e o seu vice, João Batista, como também do nosso pastor presidente do Conselho de Pastores CONAPABRAM, Conselho de Pastores e Obreiros no Brasil e no mundo, na pessoa do nosso pastor Fabiano Franco, e todos os amigos aqui e toda a irmandade que forma a Igreja Mundial da Paz em Abreu Lima. Paz seja convosco. Eu estou meditando hoje sobre a cruz. Estou meditando sobre esse instrumento de tortura que durante muito tempo foi vista como aos olhos, como até mesmo algo pejorativo, algo maldito. Algumas pessoas, erroneamente, claro, dizem ser a cruz maldita, mas devemos salientar que a Bíblia em lugar nenhum nos fala isso. A Bíblia vai dizer a seguinte frase: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Era considerada uma das piores mortes, uma das piores formas de tortura, criada assim pelos métodos persas, adotada pelo Império Romano, o império que na época de Jesus imperava, controlava e dominava o mundo antigo, e que era uma penalidade tão terrível que não era permitido um romano, repito, não era permitido a um romano ser punido com uma morte na cruz. Então a gente vai ver a história da cruz antes e depois da morte de Jesus Cristo. Antes da morte de Jesus, a cruz ela tinha um significado, ela tinha uma história. Mas depois que Jesus morreu naquele madeiro, de braços abertos, para me receber e para te receber no seu corpo, que é a igreja, e depois que o seu sangue caiu sobre aquele madeiro, aqueles dois madeiros cruzados, formando assim uma haste horizontal e vertical. Até mesmo a história da cruz, ela é mudada. Até mesmo a história da cruz, ela é transformada, porque o símbolo de morte, o símbolo de tortura que existia na imagem da cruz, agora foi transformado para o maior símbolo do cristianismo. Aonde quer que você vá ou aonde quer que você for, no Brasil e no mundo, a cruz será o maior símbolo do cristianismo, sim ou não? Ela representa salvação, ela representa perdão, ela representa amor. Olha, salvação, porque a palavra salvação do hebraico quer dizer facilidade.
Muitas das vezes você vê pessoas pregando e falando sobre palavras dos quais ou das quais eles não entendem o seu significado literário e até mesmo a etimologia da palavra. Mas salvação quer dizer facilidade. Por quê? Porque a parte mais difícil Jesus fez, que foi aceitar pagar o preço por mim e por você, pecador, por mim e por você, ser humano caído, seres pecaminosos. Jesus aceitou. Ele já começou a se humilhar quando ela assumiu a forma humana, porque essa minha forma humana caída, ela não é mais da forma pela qual ou como qual Deus criou no princípio. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando o homem peca, ele perde isso. Ele só passa a ser agora a imagem de Deus, mas a semelhança ele perde. Por que ele não é mais semelhante a Deus? Porque aonde está a pureza no coração do homem? Onde está a justiça? Ser semelhante a Deus é ser puro, é ser justo. E a humanidade caiu. O primeiro Adão caiu e com ele toda a humanidade, mas o segundo Adão se levantou na cruz do Calvário, assumindo forma humana para nos trazer de volta para Deus. Ele pagou o preço que nem eu nem você podia. Aleluia! Olha, de braços abertos, ele poderia ter morrido de qualquer uma outra forma, mas porque escolheu a cruz, de braços abertos, para dizer: eu aceito a todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E ele colocou lá, ele não, Cristo não, mas as autoridades competentes da época colocou uma epígrafe, um título em cima de sua cabeça, por sobre a cruz, com as iniciais INRI, que em latim, a língua de Roma, quer dizer Jesus Nazareno Rex Iudeorum. Jesus Nazareno Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o que me chama mais atenção, queridos, filhinhos e filhinhas de Deus, é que as duas hastes formando o crucifixo, onde o nosso Senhor foi posto, tem dois fortes significados. Repito, dois fortes significados. O primeiro, filhinhos de Deus, a haste vertical, quer dizer reconciliação entre Deus e o homem. Repito, haste vertical, reconciliação entre Deus e o homem. A haste horizontal, repito, a haste horizontal significa reconciliação entre os homens. Então você que está me ouvindo a partir de agora, saiba que Cristo morreu para te reconciliar com Deus. E as últimas palavras de Jesus na cruz foram, na sua língua de origem,
Telestai. Telestai. Primeiro ele diz Eli, ou Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebeu todos os pecados e maldição do mundo todo em seu corpo. Ele levou sobre si as minhas dores, sobre suas pisaduras, nós fomos sarados. E depois que ele faz isso, ele diz assim, Telestai, na sua língua de origem, filhinhos de Deus, quer dizer, sentença paga, preço pago. Ele está dizendo, olha, seres humanos caídos, pecadores destituídos da glória do Pai eterno, eu estou pagando o preço que vocês deviam para vos trazer de volta para os braços do Pai. Portanto, qualquer que seja o teu pecado, qualquer que seja a tua falha, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança em Cristo Jesus, Senhor nosso, pois Ele pagou o preço do seu pecado, ou pelo seu pecado. Pastor Ivan Silva traz essa meditação para vocês, convidando vocês a participarem dos nossos cultos na Igreja Mundial da Paz, aqui em Abreu Lima, Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato Abreu Lima. Olha, compartilha esse vídeo, comenta, curte e faça essa mensagem muito mais além. Shalom, que Deus abençoe a todos.